Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus ilumine e abençoe a todos nós. O Salmo 85 nos diz: tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aquele que vos invoca. Nesse dia 7 de setembro de 2023, nessa quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, segunda semana do Saltério, queremos pedir a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava nas margens do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu lado, ao redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Tendo acabado de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador. É ele que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Uma coisa interessante, a gente lembra até das parábolas do tesouro, e da pérola, em que alguém encontrou um tesouro, depois encontrou uma pérola, venderam tudo que tiveram para ter aquele tesouro. No Evangelho tem muito esse processo do ser humano que encontra algo e tudo que ele tem perde o valor. Do ser humano que fez uma experiência e tudo que ele tem não tem mais valor nenhum. Do ser humano que encontrou algo que agora faz com que ele desfaça de tudo. Aqui, da mesma forma, esses três, Pedro, Tiago e João, deixam tudo e seguem a Jesus. Então o que nós temos? Nós temos inicialmente Jesus diante de uma multidão. Essa multidão o oprime. E para que ele consiga falar, ele entra numa barca, e essa barca é de Simão Pedro, senta, e falar sentado é falar com autoridade. Por isso o Papa fala sentado, porque ele fala com autoridade. Quando ele fala sentado, ele está falando com autoridade de Papa. Então, o que nós temos agora? Nós temos Jesus, que na barca ele usa um sistema acústico de que falar da barca em direção à praia, todo mundo escuta melhor porque cria uma concha. Então todo mundo ouve. Então o que Pedro ouviu de Jesus, não sabemos. Mas alguma coisa tocou em Pedro. Jesus estando na barca de Pedro, Pedro ouvindo Jesus falar, e Jesus, quando falava, criava admiração. Seria muito interessante a gente imaginar como é que Jesus falava, como é que ele expressava, como é que era isso. A gente fica imaginando como seria escutar Jesus, que tipo de voz, que tipo de som,
que tipo de frase, que tipo de espírito havia no seu ensinamento. Claro que isso é muito relativo, porque depende de quem ouve, né? A multidão fica admirada. Pedro também está ali escutando Jesus, mas também os fariseus não gostavam do que Jesus falava. Os fariseus não aceitavam o que Jesus falava. O Herodes ficou decepcionado com Jesus. Pilatos ficou atrapalhado com Jesus. Então depende muito da gente disso. O fato é que Jesus terminou de falar. Jesus olha para Pedro. Vamos para águas mais profundas e lança as redes. Pedro faz um desabafo de uma coisa difícil de dizer. Olha, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Para um trabalhador dizer isso, um pescador dizer isso, é humilhante e vergonhoso. Trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Não conseguimos nada. Então, nós temos esse fracasso, essa angústia, essa tristeza de alguém que tentou, alguém que buscou, mas não conseguiu nada, não realizou nada. Então nós buscamos profundamente isso. Essa frase de Pedro é sempre uma frase triste, né? Alguém que trabalha e não ganha nada, é o pai de família que trabalha e não ganha nada. Mas aí Pedro faz a sua profissão de fé, né? Mas em atenção ao que você acabou de falar, em respeito ao que você acabou de falar, em atenção à tua palavra, ao que você acabou de dizer, nós vamos jogar as redes. Nós vamos jogar as redes. E jogamos. E a pesca é fabulosa. A pesca é gigantesca. A pesca é abundante. A tal ponto que precisa de ajuda. Os sócios, vem cá, o André e Tiago, me ajuda aqui, que senão eu vou perder tudo. E aí Pedro agora reconhece quem mais ou menos está diante dele e ele se prostra, afasta-se de mim que eu sou um pecador. Eu não sou digno de ficar perto. Eu fiz em atenção, mas eu duvidava. Eu fiz em atenção, mas eu não acreditava. Eu joguei as redes em atenção à tua palavra, mas eu não. E diante do resultado, para quem passou a noite pescando, não pegou nada, e agora num jogar de rede você enche o meu barco de peixe, então afaste-se de mim que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou um homem que duvida. Eu reconheço que eu sou um homem que não acredita. Eu reconheço que eu sou um homem que não estou preparado para muita coisa. Então afaste-se de mim que eu sou um pecador. E aí Jesus, não. Você a partir de agora será pescador de homens. Você agora será um homem que vai tirar pessoas da incredulidade e colocá-las na credulidade. Você será agora um homem que vai pensar nas coisas de Deus. Apesar que Pedro vai apanhar muito, Pedro vai se equivocar muito, vai ser muito enganado, porque nós não temos certezas absolutas, nada. A gente não tem certeza absoluta em atenção à tua palavra, se eu vou ou não vou conseguir, se eu vou ou não vou acertar, se eu vou ou não vou saber como agir, como se comportar. A gente quer dar atenção à palavra de Jesus, mas nem sempre eu acredito nela. E só depois que eu tenho o resultado prático da pesca, aí sim. Mas quando eu tenho o resultado prático da pesca, eu reconheço quem eu sou. Eu sou um pecador. E peço a Jesus que essa afaste de mim, que eu não sou digno. E mesmo diante da minha consciência, eu sou surpreendido por Jesus. Que Jesus continua mesmo diante da profissão de fé e reconhecimento de Pedro, que é um pecador, e pede a Jesus que se afaste. Jesus aposta nele. Vocês serão pescadores de homens. E aí provoca neles esse movimento tão importante na vida. Largaram tudo e seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Mateus deixa tudo e segue Jesus. Pedro, Tiago, João e André deixam tudo, inclusive família, e seguem a Jesus.
Mas seguir a Jesus é sofrido, é difícil. Há momentos em que Ele tem que sempre dizer para nós, coragem, sou eu. Caminhar com Jesus é sempre uma luta, porque a gente vive entre aquilo que Jesus ensina e o mundo hostil em que nós estamos, e o mundo violento em que nós estamos, e o mundo alienado em que nós estamos. Em um discurso religioso falso, hipócrita em que nós vivemos. E por isso cabe a cada um de nós, mesmo em atenção à Tua palavra, a gente faz, mas a gente faz por fazer. E depois, quando a gente pesca, a gente pede perdão. Mas mesmo assim, Jesus continua confiando em nós. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.